Meus caros, nesta videoaula vou trabalhar com dois exemplos, usando a estrutura de repetição while, que é uma estrutura de repetição indeterminada, porque é fazendo que a gente aprende. Então, vou trabalhar com exemplos para tentar facilitar um pouco a vida de vocês no aprendizado do while, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui um exercício dizendo que o IBGE fez uma pesquisa. Ele quer saber quantos dentistas foram entrevistados. Fazer um programa que pergunte aos entrevistados qual a sua profissão e, ao final, diga quantas pessoas foram entrevistadas e quantas são dentistas. Considerar dentista tudo minúsculo, dentista só com inicial maiúscula e dentista com todas as letras maiúsculas. Bom, vamos lá. Program. X, while, ok? Vamos declarar quais variáveis nós vamos precisar. Bom, o programa deseja saber o total de entrevistados. Olha só, quantas pessoas foram entrevistadas aqui, né? Quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas são dentistas? Conte dentistas. Isso será do tipo integer. Para isso, eu terei que ler também profissão. Vou colocar prof do tipo string. Opa, string, ok? Inicialmente, que eu me lembre, são apenas essas variáveis aqui. Se eu me lembrar de mais alguma, a gente retorna depois. Sempre que eu coloco o beguinho, já gosto de colocar o end do final, para não correr o risco de esquecer. Vamos lá. Bom, como eu disse, regra número 1. Para que a gente possa entrar no while, entrar no enquanto, inicialmente eu preciso conhecer o valor da variável que vai estar lá na minha condição. No nosso caso, nós vamos usar a variável profissão. Nós vamos determinar que quando o usuário digitar prof igual a fim, o programa se encerrará. Então, nós vamos pedir para que ele digite uma primeira profissão. Right, né? Só uma questão, pessoal. Os programas usando while, normalmente eles são maiores do que os programas que você estava acostumado a fazer com for, ok? Na verdade, era para perguntar qual a sua profissão, né? Qual a sua profissão? Ele vai responder. Read, prof. Qual a sua profissão? Read, prof. Agora sim, já a regrinha número 1 foi atendida. Enquanto prof for diferente de fim, lembrando que neste caso só será considerado fim minúsculo. Se você quiser considerar o fim maiúsculo, para digitar para encerrar, end prof diferente de fim com inicial minúsculo. Se quiser tudo maiúsculo, assim vai. End, prof, né? Então, enquanto profissão for diferente de fim minúsculo e profissão for diferente de fim maiúsculo, ele vai continuar. Então, vou abrir outro beguinho aqui, outro end aqui, né? Opa. Indentação, que é uma coisa importantíssima para facilitar a sua correção no código. Facilita bastante. Eu consigo enxergar o que está dentro do que. Tá? Então, indentação é esse espaçozinho. Sempre que eu tenho um beguinho, eu dou 3 espaços. Se vocês observarem, nós já lemos uma profissão. Então, eu vou ter que contabilizar. Total recebe total mais 1. Só que todas as vezes que eu acumulo, ou seja, que ele pega o que já está nele mais alguma coisa, eu preciso zerar. Então, total recebe 0. E o contidente, que é o que vai contar os dentistas, também precisa ser zerado, ok? Então, já contabilizei um entrevistado, que eu quero saber quantos foram entrevistados. Agora, eu preciso também saber se essa profissão é igual a dentista. Então, if, lembra que eu falei para vocês na nossa videoaula de explicação do while, que dentro do while eu posso usar outras estruturas? Tá aí. Então, if prof igual dentista, tudo minúsculo, or
que é o ou. Prof igual dentista só com a inicial maiúscula. Or, por que está entre aspas? Porque é string. Sempre que eu vou comparar alguma string, o valor da string, não o nome da variável, tá? Presta atenção. Eu preciso colocar. Eu preciso colocar entre aspas, tá bom? Então, se a profissão foi igual dentista, tudo minúsculo, ou profissão foi igual dentista com inicial maiúscula, ou profissão com todas as letras maiúsculas, então, conte dente recebe conte dente mais um. Pessoal, cadê o begin e o end do if? Nesse caso, eu tenho apenas uma linha para o if. Então, o begin e end é opcional, ok? Agora, vamos para a regrinha número 2. Antes de encerrar o enquanto, ou seja, o while, eu preciso novamente perguntar qual sua profissão, ou tecle, posso colocar aspas duplas aqui, fim para encerrar. Ou seja, o usuário vai ter que saber que se ele digitar 0, vai encerrar. Ok? Bom, neste caso, então, nós vamos... Ainda falta a leitura, ok? Ler a profissão. Nós vamos voltar aqui. Em um determinado momento, ele vai digitar fim. E no meu while diz que enquanto profissão for diferente de fim, faça. Então, ele vai repetir tudo isso aqui até que o usuário digite fim. Eu digitei uma profissão lá no início. Ele leu, verificou, é diferente de fim? Sim. Então, ele contabiliza aqui no total. Se for diferente, se a profissão for dentista, também ele contabiliza para o dentista. E depois ele pede o próximo. Qual a sua profissão? Ou tecle fim para encerrar, se não tiver mais profissão. Terminou os entrevistados, digita fim. Aí, nesse momento, ele volta, né? Ele chega aqui, ó, volta aqui, prof não é mais diferente de fim, ele encerra. Depois que ele encerrar, tem mais alguma coisa a ser feita? Sim, no nosso caso, nós queremos mostrar, nós queremos informar quantos foram entrevistados. Então, total pessoas... O que está dizendo? Ó, quantas pessoas foram entrevistadas. Então, total pessoas foram entrevistadas. Tantas pessoas foram entrevistadas. Se eu quiser, eu coloco na outra linha. Eu poderia até ser na mesma linha das tantas pessoas entrevistadas, tantos eram dentistas. Conte dente. Eram dentistas, ok? Vamos ver se funcionou. Qual a sua profissão? Professora. Qual a sua profissão ou tecle fim para encerrar? Médico. Qual a sua profissão ou tecle fim para encerrar? Vamos lá, dentista, tudo minúsculo, dentista, ok? Qual a sua profissão ou tecle fim para encerrar? Gari. Dentista, só com a inicial maiúscula. Qual sua profissão ou tecle fim para encerrar? Secretária. Dentista, tudo maiúsculo. Agora eu quero encerrar. Fim. 7 pessoas foram entrevistadas, 3 eram dentistas. Vamos verificar? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas foram entrevistadas e 1, 2, 3 eram dentistas. Não é bacana, pessoal? É muito interessante, uma delícia quando a gente consegue fazer um programa desse funcionar. E é por isso que eu peço a vocês que não desistam. É fácil? Não. É possível? Claro que é. Tá bom? Então, nós vamos pedir aqui um novo programa. Eu vou pegar aqui a nossa lista, um outro exercício. Esse foi o que nós fizemos. Esse aqui é bem rapidinho. Vamos lá. Esse exercício, no primeiro momento, ele parece
bem complexo, mas ele é bem simples e pequeno. É só para a gente demonstrar um exemplo de um exercício que não começa com read, ele vai começar com uma atribuição. Bom, esse exercício pede o seguinte: nós temos um país A com 5 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano. E nós temos também um país B com 7 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 2% ao ano. Calcular e mostrar, né, imprimir na tela, mostrar o tempo necessário para que a população do país A ultrapasse a população do país B. Se você não tiver entendido, dá um pause, leia, releia o exercício novamente. É muito importante que você entenda exatamente o que está sendo pedido para que você consiga desenvolver. Então, vamos lá. Program é X, while 2, var. Bom, nós temos o país A e o país B. Nós não vamos poder usar integer. Por quê? Porque nós vamos ter uma parte fracionada. Então, não vamos ter que declarar como real. Begin para encerrar o nosso programa com ponto final. Nós temos um país A que começou com 5 milhões. No caso, nós não colocamos o pontinho. Nós temos o país B, que inicializou com 7 milhões. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ok. Tá. Nós não temos o comando read aqui, mas nós temos uma atribuição. Foi isso que eu disse a vocês na regra número 1. Nós temos que ter uma entrada, pode ser feito por meio do comando read ou por meio de uma atribuição. Nesse caso, nós usamos a atribuição. Desculpem. Enquanto o país A for maior ou igual ao país B, faça begin, end. Nós teremos aqui uma variável a mais, que foi esquecida. É necessário mostrar o tempo necessário para que a população do país A ultrapassasse o país B. Então, nós temos aqui um contador, que será do tipo integer. E esse contador terá de ser zerado. Bom, todas as vezes que entrar aqui, então o que vai acontecer? A vai receber o valor que ele já tem, mais o que ele vai crescer, que é A vezes, ele cresce a 3%, ok? E o país B vai receber o que ele já tem, mais o que ele vai crescer, que é B vezes 2%. Todas as vezes que isso acontecer, terá se passado mais um ano. Então, nós vamos contabilizar aqui os anos. Conte, recebe, conte mais um. Então, ele vai ficar aqui. Vocês podem observar que o país A está crescendo numa proporção maior. No momento que A não for mais, enquanto for menor ou igual a B, enquanto ele não for mais menor nem igual a B, ele terá ultrapassado. E aí, ele vai sair, write, foram necessários, conte anos para que o país A ultrapassasse B. Ultrapassasse, vou tomar esse aqui. Ultrapassasse B. Ok. Vamos lá? Esse programa, ele não tem nenhuma interação com o usuário. Foram necessários 35 anos para que o país A ultrapassasse o país B. Por que ele não tem nenhuma interação com o usuário? Porque ele não tem nenhum comando read. Ele é um programa que você inicializa com os valores dos países, depois você zera o contador e vai verificando. Enquanto o país A for menor ou igual a B, ele vai mostrando, ele vai somando a taxa de crescimento, vai contabilizando os anos. No momento em que A ultrapassar B, ele sai do enquanto, ou seja, do while, e mostra
quantos anos foram necessários. Bom, nós já temos 2 exemplos, o primeiro usando o read, para fazer a verificação aqui. Eu disse a vocês que antes de entrar no while, a variável, ou no caso aqui as 2 variáveis, precisam ter seus valores conhecidos. Está aqui, A 5 milhões e B 7 milhões. Nós temos os valores conhecidos. E antes de encerrar, nós precisamos novamente possibilitar novos valores para essas variáveis. Está aqui, tudo por meio de atribuição, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.